Pelo menos aos passos da igreja primitiva, o Concílio de Nicéia definiu pontos característicos para concluir como que uma igreja deveria ser considerada ou pelo menos feita. Una, santa, católica e apostólica. No caso aqui, o católica não é referente à religião, catolicismo, mas simplesmente dela ser universal. Pois bem, essa linha de raciocínio ela pode permanecer com efeito sem dúvida até hoje, mas a característica ali de uma igreja perseguida, de uma igreja que estava a pontos de caminhar meio que machucado, mas não caída, a igreja ela poderia pelo menos permanecer nessas quatro formas. Bom, deixa eu fazer uma citação de carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 7, na sua primeira carta. Está escrito assim, ó: a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Fazendo uma ponte de ligação, pelo menos com Efésios 3, que Paulo mesmo escreve aos Efésios, e se tratando da sabedoria de Deus, a responsabilidade da divulgação da sabedoria de Deus, ela cabe à igreja e não respectivamente à criação. Essa sabedoria, ela está, pelo menos, revelado apenas para nós, os santos, os pertencentes à igreja de Cristo. E quando eu falo nós, os pertencentes à igreja de Cristo, eu não estou dizendo para a pessoa que está na religião por apenas um impulso ou criou uma religiosidade para fazer uma escama para tampar a sua culpa e os seus erros. Eu estou tratando da igreja mesmo, a igreja de Cristo, a igreja que clama, a igreja que profetiza, a igreja que crê no poder de Deus e que tem o único e suficiente Salvador como Jesus, o Cristo. Então a revelação da sabedoria de Deus ela cabe à igreja e essa sabedoria ela estará sempre escondida dos seres humanos, não que não seja revelado, mas simplesmente o restante ao qual não fazem parte da igreja, elas não entenderão porque não entendem o poder de Deus. E o efeito da sabedoria de Deus em se tratando do poder dele, ela só é revelada a quem pertence a ele, a pertence a Deus. Então por isso que a característica que Paulo estava diferenciando entre a igreja que ele fundou em Corinto e as outras igrejas que estavam juntos naquela religião é essa diferença, que a revelação de Deus não está em todos os tipos de religiões e simplesmente na que serve a Jesus, o Cristo, como o único e suficiente Salvador. Pois bem, voltando um pouco atrás na história bíblica, o povo saiu do Egito para chegar na Terra Prometida e você vê isso em Josué, o povo estando na Terra Prometida, conquistando toda ela, e Josué mesmo fazendo um alerta de que estão negligenciando a posse da Terra Prometida, ou seja, as pessoas lutaram, conquistaram uns pedacinhos de terras, mas chegou ao ponto que eles quiseram se descansar um pouquinho ou simplesmente tirar o foco da promessa de Deus. Mas mesmo assim, um pouquinho mais tarde, logo ali em Josué 14, você vê a divisão das terras ao qual Deus já tinha falado a Moisés há tempos atrás. Lembrando que aqui Josué não estava mais na companhia de Moisés. Moisés ele subiu ao monte antes de entrar na terra prometida e não voltou mais. Josué agora aqui está liderando o povo e ele está na terra prometida e tudo aquilo ao qual Deus falou com Moisés, Moisés tratou com Josué a respeito disso, Josué estava obedecendo todos os tipos de princípios, ou seja, existe um respeito de liderança, né? Mesmo que o líder não esteja ali, o líder ele merece ser respeitado. Isso também cabe a nós, a congregação e a liderança da comunidade. E Josué, agora aqui direcionando o povo, ele estava distribuindo as terras. Ele dividiu as terras, começou a divisão, né, de pelo menos em tribos, e os levitas não tinham aqui uma terra própria e simplesmente foram colocados alguns pontos dentro das próprias tribos. Eles colocaram terras, não terras, mas onde os levitas poderiam estar, né? E o cabeamento aqui em relação aos levitas é mais em relação a que eles era a propriedade de Deus, né? Eles não precisavam ter terras e eles seriam propriedade exclusiva de Deus. E quando é construído o templo, ou pelo menos na grande influência do impulso da Arca da Aliança, os levitas são os responsáveis
pelo principal fato do templo, né, na organização do templo, não simplesmente como nós consideramos hoje, né, os levitas que cantam, faz justo também, mas no cabeçalho aqui, né, colocado em Josué, os levitas era muito mais que isso, era pelo menos a responsabilidade do templo. Bom, depois dessa divisão, Josué lembra a Caleb que pelo menos 40 anos atrás eles estavam junto com os espias, né, para chegar na terra prometida, e os 10 espias teriam ficado com medo, né, e Josué e Caleb viam a promessa de Deus nessa terra, né, e sabiam que essa terra sendo promessa de Deus, era do próprio povo, né. Deus deu, Josué e Caleb viu que Deus deu essa terra para o próprio povo. Então Josué aqui também está honrando Caleb de dar também uma terra ao qual o próprio Caleb ele pediu essa terra, né? E Josué, lembrando isso de que tinha se passado esse episódio pelo menos 40 anos, agora Josué lembra a Caleb que a terra será dada para você agora. Isso já estava fazendo pelo menos, Caleb ali já estava com pelo menos 85 anos, então pelo menos ali se passaram 40 a 45 anos depois do episódio dos 12 espias vendo a terra prometida. Então Caleb ele pega uma região montanhosa e ele ainda tem um compromisso de todos os inimigos de Deus que provocaram medo há 40 anos atrás. Caleb iria frontalmente, né, contra esses inimigos e direcionando de que Deus é fiel, Deus deu a terra e que Deus sempre está com ele. Qual que é a aplicação pessoal para todos esse tipo de resumo, ou pelo menos esse pedaço do episódio da história de Israel que eu relatei para vocês aqui? Todos têm um espaço, todos têm uma conquista, todos têm o lugar certo para estar na comunidade, e relatando aqui no povo de Deus. Todos têm o seu papel. Inclusive, se você levar em consideração a divisão das terras, a tribo de Issacar, ela foi educada como pelo menos estar pronta para qualquer coisa. Sabe o que acontece com os imprevistos? Os imprevistos acontecem, então você via que a tribo de Issacar ela estava pronta para qualquer imprevisto. Ou seja, todos têm o seu papel fundamental. Deixa eu sinalizar aqui, no corpo de Cristo, né? Tanto é que quando Paulo sinaliza a respeito das gratificações que será feito no céu, claro que aqui não vou entrar em efeito se acontecerá na tribulação ou não, mas o Paulo relata de que será distribuídas as pedras e isso será provado pelo fogo, ou seja, todos receberão galardão por isso. Fazendo o cabeamento aqui a respeito do galardão, tanto de propositalmente ser merecido ou não, isso cabe só a Deus julgar, isso será provado pelo fogo. Vale lembrar aqui que todo o esforço de pertencer ao lugar ao qual você está depende de você. Não que isso dependa da salvação ou simplesmente de que Deus age, porque Deus ele age com a sua onipotência, com a sua onipresença, né, também com a sua onisciência, mas por causa da nossa limitação de espaço e tempo, nós temos que sempre nos esforçar em conquistar o nosso lugar. E isso não precisa pisar em pessoas, agredir pessoas verbalmente e também descair, né, palavras chulas, né, naquelas pessoas ao qual nós vemos que é melhor, então eu vou ofendê-la, eu vou falar mal dela. Não é necessário isso. Você, diante dos planos de Deus, você tem o lugar certo. Veja o que aconteceu com os levitas, veja o que aconteceu com as tribos, e veja o que também aconteceu com Caleb e também com Josué, né? Eles tiveram terras. Então, vale lembrar aqui que o respeito acerca das pessoas, do posicionamento ao qual você tem que estar se expressando em atitudes e não simplesmente em palavras, né? Que você sempre tenha pelo menos não como simbologia o caráter e a personalidade, e sim simplesmente sendo verdade para você. Pois bem, eu dei o meu esforço aqui para essa expressão nesse vídeo, concluindo que conquiste o seu lugar. Assim que conquistar o seu lugar, valorize o que você tem e o que você recebeu. Não despreze isso. Não despreze em tom de ingratidão. Se você tem um ministério X ou outra pessoa tem um ministério Y, que os dois se equilibrem em uma comunidade que seja unida, né? Que pelo menos preserve o quesito santidade e que seja divulgado também para todos. Assim como aconteceu, né, o propósito do Concílio de Nicéia. Evite julgamentos, abrace mais,
é, constitua ensino e que esse ensino esteja sempre latente mediante a palavra de Deus. E não se esqueça, você tem o lugar certo e nesse lugar certo você merece conquistar, e nesse merecimento de conquistar que você expresse a fé em Deus e que toda honra e glória seja somente a Ele, pois é Ele que te deu saúde, é Ele que te deu a comunidade, é Ele que te criou, é Ele que te formou e é Ele que está constituindo a vitória até você. Bom, pois bem, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça, confira a sua inscrição nesse canal e até o próximo vídeo. Tchau!